As luzes fluorescentes do Hospital de Santa Catarina feriam-me os olhos, mas não mais do que a imagem do meu Léo. O meu filho, o meu tudo, deitado naquela cama minúscula, quase engolido por um mar de tubos e fios que o ligavam a máquinas que apitavam ritmicamente. Cada som, um lembrete cruel da sua batalha. E eu, Ana, estava ali, inútil, a tentar entender como tínhamos chegado a este ponto. A doutora Madalena, com o cansaço visível nos ombros, tinha me falado em cuidados paliativos horas antes, uma frase que ainda me rasgava a alma. E agora, isto. Estávamos na UCI, e eu sabia que era graças a ele, a um homem que eu mal conhecia, que o Léo ainda tinha uma chance. O Tasco do Zé, lá em Cascais, parece agora um universo distante. Lembro-me da gordura a entupir o ralo do lava-louça, o cheiro a fritos entranhado nas minhas roupas e o Marco a gritar: Mesa 7, água, Ana. Eu tinha as mãos já feridas de tanto esfregar, as costas a doer depois de 10 horas a correr entre a cozinha e as mesas. O Marco, coitado, estava atrás do balcão a misturar um cocktail qualquer sem sequer olhar para mim. E era assim a minha vida há 8 meses, invisível, a não ser quando precisavam, esquecida no segundo em que me afastava. Mas as gorjetas ajudavam e o Tasco ficava a 3 quarteirões do Hospital de Santa Catarina, onde passava as manhãs com o Léo. O meu Léo, com aqueles caracóis escuros e olhos que se enrugavam nos cantos quando ele sorria, nas raras vezes em que ainda conseguia. Léo, cuja leucemia se recusava teimosamente a ceder, já depois de 2 rondas de quimioterapia. Não lembro bem se foi numa terça ou quarta-feira, mas o dia antes de tudo mudar, a doutora de Madalena chamou-me ao consultório. Lembro-me da voz dela, suave mas firme, a explicar que os marcadores genéticos do Léo tornavam o caso dele excepcionalmente desafiante. Ou seja, impossível. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Eu supliquei, implorei por alternativas, por tratamentos experimentais, por milagres. Há um ensaio num hospital em Boston, ela disse hesitando, mas é proibitivamente caro, e a lista de espera... Ela deixou a frase no ar, a sua voz morrendo, e eu soube o que aquilo significava. Não para pessoas como nós. No dia seguinte, de volta ao Tasco do Zé, os pratos a bater na cozinha devolveram-me à realidade. Enchi um jarro de água gelada, o frio a picar-me as pontas dos dedos. Eu só queria acabar o turno e ir para o meu Léo. E foi aí que a atmosfera do restaurante mudou, como a pressão do ar antes de uma tempestade. A Sofia, a recepcionista, endireitou a postura. O Marco parou a meio de deitar uma bebida. A porta da frente abriu-se, revelando um grupo de homens de fato escuro, apesar do calor de junho. Mexiam-se com uma coordenação ensaiada. 2 deles varreram a sala, enquanto um terceiro falava em voz baixa com a Sofia, que acenava freneticamente, gesticulando para a nossa melhor mesa de canto. Desviei o olhar rapidamente. Aquela era a coreografia do poder, algo que eu reconhecia vagamente de quando servíamos políticos locais ou empresários importantes. Mas isto era diferente. O ar parecia mais denso, mais carregado. Só depois de sentar a equipa avançada é que a Sofia voltou à entrada, alisando o cabelo nervosamente. Foi então que ele entrou. Não varreu a sala, nem verificou os arredores como os seus homens. Não precisava. O restaurante já se tinha reorganizado em torno da sua presença iminente, como limalha de ferro a alinhar-se com um ímã, alto, com ombros que estufavam um fato de carvão impecavelmente cortado. Ele movia-se com uma confiança sem pressa. O cabelo, escuro com fios de prata nas têmporas, penteado para trás de um rosto que parecia esculpido em pedra. Ângulos afiados e traços impiedosos, um rosto que nunca precisou de suavizar para conseguir o que queria. Senhor Castellaniano, a Sofia murmurou, mal audível onde eu estava. A sua mesa está pronta. Forcei-me a desviar o olhar,
continuando em direção à mesa 7. Mas enquanto servia água aos casais de meia-idade ali sentados, senti um calor subir-me pelo pescoço, uma consciência primal de estar a ser observada. Quando me virei, os olhos dele, escuros como alcatrão molhado, estavam de facto fixos em mim. A sua expressão era impossível de ler. Um dos seus homens inclinou-se, sussurrando algo ao ouvido dele, mas o seu olhar nunca vacilou. Vincenzo Castellaniano. Nunca o tinha visto antes, mas todos em Cascais conheciam o nome. Promotor imobiliário, filantropo, empresário. As descrições públicas que mal velavam o que todos sabiam, mas nunca diziam em voz alta. A família Castellaniano controlava o submundo da cidade há 3 gerações. Para de olhar, Marco sibilou quando passei pelo balcão. Esse não é o tipo de atenção que queres. Assenti, concentrando-me intensamente em reabastecer o jarro de água, a implorar para que as minhas mãos não tremessem. Quando voltei a levantar os olhos, Castellaniano já estava sentado, de costas para a parede, com uma vista clara da entrada e das portas da cozinha. 2 dos seus homens sentavam-se em mesas adjacentes, enquanto o outro permanecia de pé perto da estação da recepcionista. Durante a hora seguinte, consegui evitar a secção deles, que a Teresa estava a tratar com uma eficiência nervosa. Mas à medida que a azáfama do jantar se intensificava, o Marco agarrou-me no braço. A Teresa tem demasiadas mesas. Leva isto à mesa do Castellaniano. Ele enfiou uma garrafa de Barolo caro e um único copo nas minhas mãos antes que eu pudesse objetar. O meu coração batia-me nas costelas enquanto me aproximava. Castellaniano estava sozinho agora. Os seus homens tinham se afastado para criar um perímetro de espaço à sua volta. De perto, notei detalhes que me tinham escapado. Uma fina cicatriz a dividir a sobrancelha esquerda, o pesado anel de sinete de ouro na mão direita, o leve cheiro a sândalo e algo mais forte por baixo. "O seu vinho, senhor", disse, surpreendida pela firmeza da minha própria voz. Ele não respondeu imediatamente, estudando-me antes com o interesse imparcial de quem avalia gado. Depois gesticulou para o espaço vazio à sua frente. "Sirva-se de um copo." Não foi um pedido. Olhei em volta, impotente, avistando o olhar de aviso de olhos arregalados do Marco do outro lado da sala. "Estou a trabalhar, senhor." E ele retrucou. "E estou a pedir a sua companhia." A voz dele era inesperadamente suave, com apenas um toque de um sotaque que não conseguia identificar. "Por favor." O "por favor" parecia um acrescento posterior, uma delicadeza social que ele tinha aprendido, mas não valorizava particularmente. Com os dedos a tremer, pus a garrafa e o copo na mesa. "Lamento, mas não posso. É política do restaurante." A sua boca curvou-se ligeiramente. Não foi bem um sorriso. "Eu sou o dono do edifício onde este restaurante funciona. Acho que podemos abrir uma exceção." Antes que pudesse responder, o meu telemóvel vibrou no bolso do avental. O toque do hospital. Um gelo invadiu minhas veias. Ninguém ligava tão tarde, a menos que algo tivesse corrido mal. "Preciso de atender isto." Atirei, afastando-me. "Com licença." Não esperei pela resposta dele, correndo praticamente para o corredor traseiro, a lutar com o telemóvel. "Olá, é a Ana." "Senhora Ana, é a enfermeira Sofia do Santa Catarina. Ligo-lhe sobre o Léo." O mundo reduziu-se ao som da voz dela, tudo o resto desvanecendo-se para um ruído branco. Teve febre de 40 graus e a pressão arterial está a baixar. A doutora Madalena está com ele agora, mas precisamos que venha imediatamente. "Estou a caminho", sussurrei, já a desatar o avental. E rompi pela cozinha, procurando freneticamente pelo Marco ou pelo gerente. "Tenho de ir. Emergência com o Léo." Marco apareceu, percebendo o meu pânico num relance. "Vai. Eu trato de tudo." Agarrei a minha mala no cacifo, nem me preocupei com o casaco, apesar da trovoada que tinha começado lá fora.
Enquanto corria pela sala de jantar em direção à saída, quase colidi com uma parede sólida de tecido e músculo. Um dos homens do castelaniano. Com licença, ofeguei tentando contorná-lo. Ele não se moveu. O senhor castelaniano não terminou de falar consigo. O meu filho está no hospital, disse o desespero a fazer a minha voz falhar. Ele... Preciso de ir ter com ele agora. A expressão do homem não mudou, mas ele deslocou-se ligeiramente, olhando por cima do meu ombro. Virei-me para encontrar Castelaniano ali, a observar esta troca com olhos impenetráveis. Qual hospital? Perguntou. Santa Catarina. Por favor, preciso de ir. Ele interrompeu-me com um leve gesto ao seu homem, que imediatamente se afastou. Depois, meteu a mão no bolso do casaco e tirou um cartão de visitas, pressionando-o na palma da minha mão. Os seus dedos eram quentes e secos contra a minha pele úmida. Para quando precisar de ajuda, disse simplesmente. Depois virou-se para outro dos seus homens. Antônio, leva-a. Garante que ela chega em segurança. Antes que pudesse protestar, o homem grande, Antônio, guiava-me em direção à saída, onde um SUV preto elegante, com janelas escurecidas, já parava, apesar de ser zona de proibição de estacionamento. O motorista saiu com um guarda-chuva, abrigando-nos da chuva torrencial, enquanto Antônio abria a porta traseira. Não posso, comecei. É mais rápido do que esperar por um autocarro com este tempo, disse Antônio, a voz dele surpreendentemente gentil. O chefe não gosta de ser recusado. Demasiado desesperada para argumentar mais, entrei, agarrando a minha mala ao peito. Enquanto o veículo se misturava suavemente no trânsito, finalmente olhei para o cartão na minha mão. Tinha apenas um nome e um número de telefone gravados em texto preto simples, num cartão creme pesado. A chuva chicoteava contra as janelas enquanto acelerávamos pela cidade, passando semáforos amarelos. O motorista parecia imune às leis de trânsito. Fechei os olhos, imaginando o rosto do Léo, rezando a um Deus em quem tinha parado de acreditar há meses. Não percebi quando o SUV parou, apenas registrando a voz do Antônio. Chegamos. Tropecei para fora sem esperar pelo guarda-chuva, deixando a chuva encharcar o meu uniforme, enquanto corria para a entrada de emergência. Atrás de mim, ouvi Antônio chamar. Vamos esperar. Mas eu já tinha passado pelas portas de correr, o meu mundo reduzido a luzes fluorescentes e ao cheiro antisséptico do hospital que se tinha tornado mais familiar do que o meu próprio apartamento. A enfermeira Sofia encontrou-me no corredor, o rosto carregado. A doutora Madalena está com ele agora. Mudaram-no para os cuidados intensivos. O que aconteceu? Ele estava estável esta manhã. O sistema imunitário dele é praticamente inexistente, senhora Ana. A infecção avançou rapidamente. Ela guiou-me para o elevador. A doutora Madalena vai explicar tudo. Na UCI, Léo parecia impossivelmente pequeno por entre a confusão de tubos e fios. A sua pele, já pálida por meses de doença, tinha agora um tom acinzentado que me fez o coração falhar uma batida de terror. A doutora Madalena levantou os olhos quando me aproximei, o seu esgotamento evidente na queda dos ombros. Ana, disse suavemente, pusemo-lo em antibióticos de largo espectro, mas o corpo dele não está a responder tão bem quanto esperávamos. O que é que isso significa? Sussurrei, já sabendo a resposta. Significa que estamos a fazer tudo o que podemos. A frase ensaiada que os médicos usam quando estão a ficar sem opções. Afundei-me na cadeira ao lado da cama, pegando na sua mão pequena na minha, com cuidado para não perturbar a Ivy. Os seus dedos estavam frios, a sua respiração superficial. O ensaio em Boston, disse de repente. Será que eles poderiam? A doutora Madalena abanou a cabeça. Mesmo que conseguíssemos que ele entrasse imediatamente, o que não conseguimos, ele está demasiado fraco para ser transportado agora. Tem de haver algo.
Estamos a tentar tudo o que é possível dentro das nossas capacidades, disse ela. A ênfase cuidadosa a deixar claro o que não era dito. Os melhores tratamentos existiam além do nosso alcance financeiro. Fora das paredes de vidro do quarto do Léo, eu conseguia ver o Antônio parado no corredor. O seu porte massivo e incongruente entre a equipa médica. Os nossos olhares encontraram-se brevemente antes de ele desviar o olhar, falando baixinho ao telefone. Virei-me para o Léo, acariciando a testa dele, sussurrando as histórias que ele adorava, mesmo no seu estado inconsciente. O monitor ao lado dele apitava constantemente. Cada tom, um lembrete de que ele ainda estava a lutar. Horas passaram. Enfermeiras entravam e saíam. A doutora Madalena voltava periodicamente fazendo ajustes à medicação. Perto do amanhecer, a febre do Léo finalmente baixou e os seus níveis de oxigênio estabilizaram, embora ele permanecesse inconsciente. Devia descansar um pouco, disse a enfermeira Sofia, pousando uma mão gentil no meu ombro. Há uma cama na sala familiar. Abanei a cabeça. Fico aqui. Ela não argumentou, antes trouxe-me um cobertor e uma chávena de café amargo de hospital. Quando ela saiu, notei que o Antônio ainda estava no corredor, embora tivesse mudado de posição. O nosso sentinela inesperado. Quando a mudança de turno da manhã aconteceu, a doutora Madalena voltou com outro médico que eu não reconheci. Mais velho, com óculos de aros prateados e uma expressão grave. Este é o Dr. Castro, explicou ela. Ele é o chefe de oncologia. O Dr. Castro acenou com a cabeça secamente. Analisei o caso do Léo. Os marcadores genéticos que tornam a sua leucemia resistente aos tratamentos padrão são desafiantes. A forma como ele disse desafiantes fez o meu estômago apertar-se, terminologia médica para sem esperança. Mas ele continuou, surpreendendo-me. Consultei um colega no Hospital da Lapa que se especializa precisamente nessas variantes. A doutora Sharma tem tido sucesso com uma terapia combinada que ainda não está amplamente disponível. A esperança surgiu dolorosamente. O Léo pode qualificar-se para esse tratamento. Os médicos trocaram um olhar que eu não conseguia interpretar. A doutora Madalena pigarreou. A doutora Sharma concordou em aceitar o caso do Léo imediatamente, mas o Hospital da Lapa é privado, disse devagar. O meu seguro não... Os arranjos financeiros foram feitos, disse o Dr. Castro com firmeza. Estamos a preparar a transferência do Léo para esta tarde. Não estou a perceber. A doutora Madalena lançou um olhar pela parede de vidro para onde o Antônio ainda estava de pé. Um benfeitor privado fez os arranjos. Tudo o que precisa fazer é assinar os formulários de consentimento. O meu olhar seguiu o dela, a compreensão surgindo lentamente. O cartão de visitas ainda guardado no meu bolso pareceu de repente queimar através do tecido. Castelaniano, sussurrei. A doutora Madalena acenou com a cabeça quase imperceptivelmente. Não sei os detalhes. Só sei que o seu filho tem agora acesso ao melhor tratamento disponível. Não faças perguntas às quais não queres respostas, Ana. Pensei com uma voz interior. Como se invocado pelo seu nome, vi o próprio Vincenzo Castelaniano aparecer ao fundo do corredor, a falar baixinho com o Antônio. Mesmo sob a luz crua do hospital, ele irradiava autoridade, o seu fato escuro sem rugas, apesar da hora matutina. Os seus olhos encontraram os meus através do vidro, prendendo o meu olhar por um longo momento antes de ele se virar e ir embora, deixando-me com a súbita e terrível compreensão de que o que quer que ele tivesse feito pelo Léo via com um preço que eu não podia sequer começar a imaginar. Peraí, preciso de parar aqui um bocadinho. Tudo isto, esta coisa com o Vincenzo, era tão irreal, tão estranho. Quero dizer, uma pessoa normal como eu, de repente no meio disto, com um homem tão poderoso a fazer coisas assim. No fundo a gente pensa, isto só pode ser engano ou um pesadelo. Na minha cabeça, na vida real,
Estas coisas não acontecem. Quem é que um dia antes estava a desentupir um ralo no tasco do Zé e no dia seguinte tem o filho num hospital privado de luxo? É absurdo. Mas se calhar era mesmo por ser demasiado real que me assustava. As pessoas normais não têm benfeitores privados que lhes salvam a vida dos filhos. Isto parecia retirado de um filme. E eu estava no meio do filme, sem roteiro, sem saber as falas, apenas a tentar sobreviver. Não sei se era sorte, se era uma maldição disfarçada. Não faço ideia. Mas uma coisa era certa, a minha vida nunca mais seria a mesma. Adiante, voltemos à história. O Léo foi transferido para o Hospital da Lapa naquela mesma tarde. O contraste entre o Santa Catarina e o Hospital da Lapa era gritante. Desde o luxo discreto do hall com piso de mármore até a suíte privada com a sua iluminação suave e obras de arte de bom gosto, a ala de oncologia pediátrica parecia mais um hotel de luxo do que um hospital. Sem a sombria instituição a que eu me tinha habituado. A doutora Sharma, uma mulher pequena com olhos inteligentes e um ar direto, explicou-me o plano de tratamento do Léo com detalhes meticulosos. A terapia combinada especializada que ela propôs era de ponta, ainda em ensaios de fase final em apenas algumas instituições em todo o mundo. Começaremos imediatamente, disse ela, revendo os registros dele. As primeiras 48 horas são críticas. Precisamos de estabilizar a sua resposta imunitária antes de introduzir as terapias direcionadas. Assenti, tentando absorver a informação técnica enquanto lançava olhares ao Léo, que parecia impossivelmente frágil contra os lençóis brancos imaculados. Deram-lhe um quarto próprio com uma janela com vista para um pequeno jardim, uma estante de livros infantis já cheia de livros de imagens e um sofá-cama onde eu podia dormir. Senhora Ana, disse a doutora Sharma, reclamando a minha atenção. Percebe o que expliquei? Este tratamento é agressivo e haverá dias difíceis pela frente. Percebo, disse. E os arranjos financeiros? Ela pareceu momentaneamente desconfortável. Isso foi tratado pela administração do hospital. A minha preocupação é unicamente o tratamento do seu filho. Depois que ela saiu, sentei-me ao lado do Léo, observando a subida e descida constante do seu peito. As enfermeiras aqui moviam-se com uma eficiência silenciosa, verificando os seus sinais vitais e ajustando medicações sem a pressa agitada a que eu me habituara no Santa Catarina. Cada uma sabia o nome dele sem verificar o registro. Cada uma o tratava como se fosse o seu único paciente. À medida que a noite caía, enrolei-me no sofá ao lado da cama dele, demasiado elétrica para dormir apesar do meu esgotamento. Os acontecimentos das últimas 24 horas pareciam surreais. O restaurante, o olhar penetrante do castelaniano, a súbita transferência para o Hospital da Lapa. Nada fazia sentido. Por que é que um homem como Vincenzo Castellaniano interviria para salvar o meu filho? O que é que ele poderia querer de uma empregada de mesa que vivia de salário em salário? O cartão de visitas ainda estava no meu bolso. Tirei-o, passando o dedo sobre as letras gravadas do nome dele. Havia uma resposta ali, mas eu tinha medo de saber qual era. Uma batida suave interrompeu os meus pensamentos. Eu esperava uma enfermeira, mas em vez disso encontrei Antônio a preencher a porta, os seus ombros largos, quase a tocar ambos os lados do batente. O senhor Castellaniano gostaria de falar consigo, disse ele baixinho, consciente do Léo, a dormir ali perto. O meu coração falhou uma batida. Agora? Ele está à espera na sala de consulta familiar. A expressão de Antônio não revelava nada. Fico com o seu filho. O instinto protetor de recusar, de ficar ao lado do Léo, lutou com a realidade de que eu devia a este homem perigoso, pelo menos a cortesia de uma conversa. E talvez respostas. As enfermeiras vão vir vê-lo regularmente, disse, levantando-me relutantemente. Antônio assentiu, tomando o meu lugar no sofá com uma graça surpreendente para um homem do seu tamanho.
A sala de consulta ficava no fim do corredor, a porta discretamente fechada. Hesitei antes de bater suavemente, depois entrei antes que perdesse a coragem. Vincenzo Castellaniano estava junto à janela, silhueteado contra as luzes da cidade. Tinha tirado o casaco, a camisa branca impecável contra a largura dos seus ombros. Ele virou-se quando entrei e fui novamente atingida pela intensidade da sua presença. Como ele parecia comprimir o oxigênio disponível em qualquer espaço que ocupava. Senhora Ana, disse ele, a voz baixa e medida. Por favor, sente-se. Não foi um pedido. Sentei-me na ponta de uma das poltronas, as minhas mãos firmemente apertadas no colo. Como está o seu filho? Perguntou ele, permanecendo de pé. Estável, respondi. Começaram o novo protocolo de tratamento. Ele assentiu como se estivesse a receber um relatório que esperava. A doutora Sharma é a melhor na sua área. Ela normalmente não aceita novos pacientes, mas podem ser feitas exceções. A implicação pairava no ar entre nós de que nada estava fora do seu alcance, nenhuma porta fechada à sua influência. Por quê? Perguntei, a pergunta escapando antes que eu pudesse contê-la. Por que faria isto por nós? Não me conhece. Não conhece o Léo. Castellaniano estudou-me por um longo momento, a sua expressão ilegível. Depois sentou-se na cadeira à minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse ver as finas linhas nos cantos dos seus olhos, sentir o cheiro subtil da sua colônia. Há 6 anos, começou ele, a sua voz com uma cadência diferente. A minha mulher, Isabela, morreu durante o parto. Uma complicação rara. Apesar dos melhores cuidados médicos que o dinheiro podia comprar, nem ela nem o nosso filho sobreviveram. A inesperada vulnerabilidade desta confissão roubou-me o fôlego. Observei o seu rosto, procurando sinais de manipulação, encontrando apenas uma dor controlada tão profunda que me fez recuar. Sinto muito, disse inadequadamente. Ele continuou como se eu não tivesse falado. Quando Antônio me contou sobre a sua situação, uma mãe solteira com uma criança criticamente doente, fiquei comovido. A palavra pareceu custar-lhe a admitir. Nenhuma criança deveria sofrer por falta de recursos que existem no mundo. Parecia nobre, altruísta até, mas o instinto dizia-me que havia mais. Isso é muito generoso, mas eu investiguei a Ana. Ele interrompeu, o uso casual do meu nome a causar-me um arrepio na espinha. O pai do Léo abandonou-a durante a gravidez. Trabalhou em turnos duplos durante todo o seu curso, graduou-se com honras, apesar de todos os obstáculos, apenas para pôr a sua carreira em espera quando Léo ficou doente. Lutou por ele a cada passo. A violação de ter a minha vida examinada sem o meu conhecimento queimou-me. Não tinha o direito. Precisava de perceber quem estava a ajudar. Ele inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. A sua determinação impressionou-me. Algo no tom dele fez-me levantar o olhar bruscamente. Havia admiração ali, certamente, mas algo mais também. Um cálculo, uma avaliação ainda em curso. O que quer de mim, senhor Castellaniano? Perguntei diretamente. Um fantasma de sorriso tocou os seus lábios. Diretura, outra qualidade que aprecio. Ele recostou-se, olhando-me pensativamente. Por enquanto não quero nada, exceto que se concentre na recuperação do seu filho. E mais tarde podemos discutir como poderá expressar a sua gratidão. Disse-o sem ameaça, contudo um tremor de apreensão atravessou-me. No entanto, ele notou, os seus olhos estreitando-se ligeiramente. Não sou um monstro, Ana. Não me aproveito de mães desesperadas ou crianças doentes. Então, o que faz exatamente? A pergunta era perigosa, cruzando uma linha invisível para um território que eu não deveria reconhecer. A sua expressão endureceu. Protejo o que é meu. Mantenho a ordem no meu mundo. Os pormenores não a preocupam. Eu devia ter ficado aterrorizada, mas o cansaço e a preocupação com o Léo tinham corroído a minha autopreservação. Se está a ajudar o meu filho, isso é da minha conta.
Preciso de saber ao que estou a concordar. Por um momento, pensei que tinha ido longe demais. Algo perigoso cintilou nos seus olhos, um vislumbre do homem que os outros temiam. Depois, inesperadamente, ele riu. Um som curto e genuíno de surpresa. A maioria das pessoas sabe que é melhor não me questionar, disse ele, estudando-me com renovado interesse. A maioria das pessoas não o está a ver a salvar a vida do seu filho. Contrapus. Ele concedeu o ponto com uma leve inclinação da cabeça. Justo. Mas por agora, tudo o que peço é que aceite esta ajuda pelo que ela é, uma oportunidade para o Léo receber o tratamento que merece. Eu queria argumentar mais, exigir total transparência sobre os seus motivos, mas o cansaço estava a tomar conta de mim, toldando o meu julgamento. E por baixo de tudo isso estava o facto inegável de que o Léo estava a receber a ajuda de que precisava desesperadamente. Devo voltar para ele, disse finalmente. Castellaniano assentiu, levantando-se. Antônio permanecerá fora do quarto do seu filho esta noite. Se precisar de alguma coisa, o que quer que seja, diga-lhe. A implicação de que estávamos agora sob a sua proteção era ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Obrigada, disse. As palavras insuficientes para salvar o meu filho, mas necessárias. Não me agradeças ainda, Ana, ele respondeu suavemente. Acabamos de começar. A observação críptica seguiu-me de volta ao quarto do Léo, onde encontrei Antônio de sentinela no corredor, a sua presença ao mesmo tempo tranquilizadora, e um lembrete de que estávamos agora ligadas a Vincenzo Castellaniano de maneiras que eu ainda não conseguia compreender. Dias passaram no ritmo estranho e intemporal da vida hospitalar. Léo começou o regime de tratamento intensivo, sofrendo os efeitos secundários severos com uma coragem que me partia o coração de novo a cada dia. Mal saía do seu lado, dormindo no sofá-cama, tomando banho na casa de banho anexa, aceitando as refeições que apareciam com regularidade. Antônio era uma presença constante à porta do Léo, ocasionalmente substituído por outro dos homens do Castellaniano, embora ele preferisse claramente ficar. No terceiro dia, Léo começou a chamá-lo de o gigante, valendo-lhe um raro e fugaz sorriso do guarda-costas estoico. No quinto dia, enquanto Léo dormia depois de uma sessão de tratamento particularmente difícil, saí para o corredor para esticar as pernas. Antônio estava lá, como sempre, embora tivesse tirado o casaco do fato e afrouxado a gravata em concessão às longas horas. Ele alguma vez o deixa ir para casa? Perguntei, apontando para a cadeira onde ele passava inúmeras horas. Vou onde sou necessário, respondeu simplesmente. E agora, ele precisa que nos vigie. Não consegui evitar o tom cortante na minha voz. Antônio olhou-me firmemente. O chefe não me explica as suas decisões, mas trabalho para ele há 15 anos e nunca o vi demonstrar um interesse pessoal como este antes. As implicações dessa afirmação instalaram-se desconfortavelmente. Como soube do Léo, quer dizer, nunca o mencionei no restaurante. O hospital ligou para o seu telemóvel enquanto estava na nossa mesa, disse ele. Depois de ter saído, o Sr. Castellaniano ficou curioso. Pediu-me para fazer algumas perguntas e depois decidiu intervir, assim do nada. Antônio encolheu os ombros maciços. Ele é um homem complexo, mas não faz nada sem um propósito. Antes que eu pudesse pressionar mais, o elevador ao fundo do corredor tocou e o próprio Vincenzo Castellaniano saiu. Ao contrário da sua visita anterior, ele não estava no seu habitual fato impecável. Em vez disso, usava jeans escuros e uma camisola de carvão que de alguma forma o fazia parecer mais acessível, sem diminuir em nada a sua autoridade. Ele carregava um pequeno saco de presentes numa mão. Antônio endireitou-se imediatamente. Trocaram um breve aceno antes de Castellaniano voltar a sua atenção para mim. Ana, saudou-me, o meu nome rolando da sua língua como se o estivesse a dizer há anos. Como está ele hoje? O tratamento é brutal, admiti.
Mas a Dora Sharma diz que a resposta inicial dele é promissora. Algo como satisfação atravessou os seus traços. Bom, posso vê-lo? O pedido surpreendeu-me. Ele está a dormir agora. Não o vou incomodar, só quero ver por mim mesmo. Hesitei, depois assenti, levando-o ao quarto do Léo. Ficamos em silêncio, observando a subida e descida constante do peito do meu filho, o monitor ao lado dele apitando de forma tranquilizadora. Ele parece consigo, Castellaniano observou baixinho. A mesma determinação no rosto, mesmo a dormir. Olhei para ele, sobressaltada pela percepção. A maioria das pessoas diz que ele se parece com o pai. Uma sombra atravessou o rosto do Castellaniano. Conte-me sobre ele, o pai do Léo. Não há muito a contar. O Ricardo era charmoso e responsável. Quando lhe disse que estava grávida, ele disse que não estava pronto para ser pai. Nunca mais o vi. Ele nunca tentou contactá-la? Ver o filho? Abanei a cabeça. O Léo está melhor sem alguém que não o quis. A mandíbula do Castellaniano apertou-se. Um músculo a trabalhar debaixo da pele. Um homem que abandona o filho perde o direito de se chamar pai. A veemência na sua voz surpreendeu-me. Não era moralidade abstrata, era pessoal. Ele colocou o saco de presentes na mesa de cabeceira. Para quando ele acordar. É um kit de carro de modelismo, algo para o manter ocupado durante a recuperação. A atenção do presente, tão especificamente escolhido para os interesses de um rapazinho, em vez de um animal de peluche genérico, apanhou-me desprevenida. Obrigada, disse genuinamente comovida. É muito gentil. Não sou conhecido pela gentileza, Ana, ele respondeu, um aviso no seu tom que eu não percebi totalmente. Léo mexeu-se então, as pálpebras a abrirem-se. Piscou os olhos confuso ao ver o homem desconhecido ao lado da cama. Olá, disse ele, a voz rouca do sono e da medicação. O comportamento de Castellaniano mudou por completo, suavizando de uma forma que eu não teria acreditado ser possível se não o tivesse testemunhado. Olá, Léo, respondeu. O meu nome é Vincenzo. Sou amigo da sua mãe. Léo estudou-o com a franqueza curiosa da infância. É o senhor que me arranjou o médico especial. Castellaniano olhou para mim, uma pergunta nos olhos. Assenti ligeiramente. Eu tinha explicado ao Léo, em termos simples, que alguém nos tinha ajudado a aceder a este tratamento. Sim, respondeu. A Dora Sharma é a melhor. Léo assentiu solenemente. Ela diz que sou corajoso quando tomo a medicação esquisita. O mais corajoso, Castellaniano concordou. Trouxe-te algo. Ele pegou no saco de presentes, colocando-o ao alcance do Léo. Com dedos cuidadosos, Léo tirou a caixa que continha o kit de carro de modelismo. Uma Ferrari vintage, reproduzida com detalhes requintados, desenhada para crianças mais velhas, mas perfeita para a natureza meticulosa do Léo. Uau! Exclamou, os seus olhos a brilharem de uma forma que eu não via há meses. Mãe, olha. É maravilhoso, disse piscando os olhos para conter as lágrimas inesperadas ao vislumbrar o antigo entusiasmo do meu filho. Quando te sentires mais forte, posso mostrar-te como montá-lo. Castellaniano ofereceu. Depois olhou para mim. Se a sua mãe aprovar. A casual suposição de envolvimento futuro causou-me um alarme, mas Léo já acenava com a cabeça avidamente. O senhor sabe de carros? Perguntou a Castellaniano. Sei bastante, respondeu ele com uma inesperada cordialidade. Tenho uma coleção própria. Carros a sério, não modelos. Os olhos do Léo arregalaram-se. Tipo uma Ferrari? Várias, na verdade. Talvez um dia as possas ver. A promessa fácil, a forma como o Léo olhava para Castellaniano com crescente admiração. Tudo parecia perigoso de maneiras que eu não conseguia articular. Este homem estava a integrar-se nas nossas vidas com uma precisão calculada. O Léo precisa de descansar agora, disse mais bruscamente do que pretendia. Ele tem outro tratamento esta tarde. Se Castellaniano ficou ofendido com a dispensa abrupta
Ele não o demonstrou. Em vez disso, assentiu compreensivamente. Claro, noutra altura então. Ele endireitou-se, a gentileza momentânea a recuar por detrás da sua fachada controlada. Passarei por cá novamente em breve. Antônio permanecerá disponível caso precise de alguma coisa. Ao virar-se para sair, Léo gritou: Obrigado pelo meu carro! Castelaniano parou à porta, algo ilegível a atravessar os seus traços. De nada, Léo. Depois os seus olhos encontraram os meus. Cuida da sua mãe. Ela precisa que seja forte. Depois que ele saiu, Léo agarrou o kit de modelismo ao peito, já examinando as peças através da janela de plástico transparente da caixa. Ele é simpático, Léo declarou com a simplicidade da infância. E alto. Sim, concordei cautelosamente. Ele é mesmo seu amigo? A pergunta fez-me parar. O que era Vincenzo Castelaniano para mim? Benfeitor, protetor ou algo completamente diferente? É complicado, querido, disse finalmente. Léo aceitou isso com um aceno de cabeça. Já absorvido no seu novo tesouro, eu observava-o, dividida entre a gratidão pela faísca de alegria que Castelaniano tinha trazido aos olhos do meu filho e o medo dos fios invisíveis que agora nos ligavam a um homem cujo mundo operava por regras que eu não entendia. Às vezes, quando o sono não me pegava à noite, a minha cabeça voava para o meu pai. Lembro-me bem dele a dizer: Ana, nunca confies em nada que pareça demasiado bom para ser verdade. Ele estava a falar dos vendedores na feira de Sintra, que tentavam impingir o melhor negócio da vida. Mas agora entendi o peso dessas palavras de uma forma diferente. O luxo do hospital, as promessas, o tal Vincenzo, tudo parecia bom demais para ser real. Perfeito demais. E a perfeição, bem, essa eu aprendi que não existe. Não no mundo real. Mas ele tinha salvo o Léo. E isso era real. Como conciliar os avisos do meu pai com esta realidade tão diferente? Eu não sabia. Ainda não sei. 2 semanas após o início do tratamento do Léo, uma frágil esperança começou a enraizar-se. Os relatórios diários da doutora Sharma tornaram-se cautelosamente otimistas. Falava-se de respostas celulares promissoras e análises de sangue encorajadoras. A cor do Léo melhorou. O apetite voltou aos poucos e ele começou a perguntar quando poderia ir para casa. Uma pergunta que tinha estado ausente durante meses. O corpo dele está a responder notavelmente bem à terapia, disse-me a doutora Sharma durante a nossa consulta matinal. Se esta tendência continuar, poderemos discutir a transição para cuidados ambulatoriais dentro de algumas semanas. Levei os dedos aos lábios com medo de acreditar totalmente. Está mesmo a funcionar depois de tudo o resto ter falhado? Ela sorriu, a expressão aquecendo o seu comportamento habitualmente clínico. A terapia combinada era precisamente adequada ao seu perfil genético. Não estamos a declarar vitória ainda. Mas sim, Ana, está a funcionar. Depois que ela saiu, afundei-me na cadeira ao lado da cama do Léo, observando-o dormir pacificamente pela primeira vez em meses. O constante nó de medo que tinha vivido no meu peito começou a soltar-se, apenas um pouco. Boas notícias? A voz profunda do Antônio veio da porta, onde ele estava com a sua habitual vigilância silenciosa. Assenti, limpando lágrimas que eu não tinha percebido que estavam a cair. Ela diz que ele está a responder ao tratamento, que talvez possamos ir para casa em breve. Algo como satisfação atravessou os seus traços estoicos. O chefe vai ficar satisfeito em saber. Eu tinha visto pouco de Vincenzo Castelaniano nas últimas 2 semanas, embora a sua presença continuasse a ser uma corrente constante nas nossas vidas. Flores frescas apareciam no quarto do Léo dia sim, dia não. Refeições de restaurantes de luxo eram entregues regularmente, substituindo a comida padrão do hospital. Ocasionalmente chegavam novos brinquedos ou livros, cada presente cuidadosamente escolhido para corresponder aos interesses do Léo,
Nunca extravagante o suficiente para ser ostentoso, mas de inegável qualidade. O próprio Castellaniano visitou-nos apenas 2 vezes. Breves e medidas aparições onde ele falava baixinho com o Léo sobre o progresso do seu carro de modelismo, trazia livros novos, ou simplesmente se sentava enquanto o Léo falava sobre o que quer que o estivesse a ocupar naquele dia. Ele tratava o meu filho com um respeito gentil que me surpreendia continuamente, ouvindo as divagações do Léo tão atentamente como se estivesse a receber relatórios de inteligência vitais. Comigo, ele mantinha uma distância cuidadosa, educado, preocupado, mas nunca cruzando a fronteira invisível que eu tinha estabelecido. Contudo, eu sentia a sua presença vigilante mesmo na sua ausência. Notava como o pessoal do hospital nos tratava com particular deferência. Com que rapidez qualquer pedido era atendido. Ele vem hoje à noite, informou-me Antônio, interrompendo os meus pensamentos. Perguntou se juntaria a ele para jantar na sala de jantar privada no último andar. O meu estômago apertou. Não quero deixar o Léo. Fico com ele, Antônio ofereceu. O seu tom sugerindo que isto já tinha sido combinado. O chefe pensou que poderia precisar de uma pausa dessas 4 paredes. A ideia de deixar o Léo, mesmo que brevemente, fez o meu peito apertar. No entanto, parte de mim reconhecia a sabedoria nisso. Eu não tinha saído do hospital há 2 semanas. Mal dormia, sobrevivendo de adrenalina e café de hospital. E por baixo de tudo, estava a consciência de que este convite provavelmente não era opcional. Que horas? Perguntei finalmente. 8. Providenciei que algumas roupas adequadas fossem entregues. O olhar de Antônio varreu brevemente a minha t-shirt e leggings amarrotadas. Fiquei irritada com a implicação, mas não podia discutir com a realidade. Dificilmente estaria vestida para um jantar com um homem que usava fatos feitos à medida para visitas ao hospital. Está bem, concordei relutantemente, mas só fico 1 hora. O Léo pode acordar e precisar de mim. Antônio assentiu, embora algo na sua expressão sugerisse que achava as minhas condições divertidas. Informarei. Fiel à sua palavra, uma capa de roupa lá apareceu naquela tarde, entregue por um discreto assistente do hospital. Dentro havia um vestido preto simples, elegante, mas não ostensivo, e de alguma forma exatamente o meu tamanho. Acompanhando-o estavam uns brincos de ouro discretos e um par de saltos pretos. O conjunto inteiro falava de bom gosto contido, evitando tanto o abertamente sexy quanto o excessivamente formal. Olhei para os itens, dividida entre a indignação pela presunção e uma relutante apreciação pela atenção. Não havia nota, nenhuma indicação do que Castellaniano esperava deste jantar. Apenas roupas que me permitiriam sentir-me minimamente apresentável depois de semanas a viver no hospital. Às 19h50, depois de beijar a testa do Léo e de obter a promessa solene do Antônio, de me ligar instantaneamente, caso o Léo se mexesse, fui para o elevador. O vestido servia perfeitamente, ajustando-se à minha figura sem apertar. Tinha demorado a tomar um duche decente e aplicado uma maquilhagem mínima da pequena bolsa de produtos de higiene pessoal que o Marco me tinha trazido do meu apartamento há semanas. Olhando-me ao espelho, mal me reconheci. A mulher que me olhava parecia sofisticada de uma forma que eu não tinha sido desde antes do diagnóstico do Léo ter consumido a minha vida. A sala de jantar privada ocupava um canto do último andar, oferecendo vistas panorâmicas sobre as luzes da cidade. Quando entrei, Castellaniano estava junto à janela, com um copo de líquido âmbar na mão. Ele virou-se quando a porta se fechou atrás de mim, os seus olhos percorrendo um caminho lento do meu rosto até aos meus sapatos e de volta. Ana, saudou-me, a sua voz um murmúrio grave que parecia vibrar no ar entre nós. Estás linda. Obrigada pelas roupas, respondi, apertando as mãos para parar o tremor. Foi atencioso. Ele gesticulou para a pequena mesa posta para 2, junto à janela. Por favor, senta-te. Deves estar com fome de algo que não foi entregue num recipiente de hospital.
A mesa estava elegantemente posta com louça fina e cristal, uma garrafa de vinho já a respirar ao lado de 2 copos. Um empregado que eu não tinha notado adiantou-se para segurar a minha cadeira. Depois serviu o vinho no meu copo antes de se retirar discretamente. Tomei a liberdade de organizar o menu, disse Castellaniano, sentando-se à minha frente. Espero que não te importes. Em circunstâncias normais, eu poderia ter me irritado com a arrogância, mas o cansaço tinha me esgotado as defesas. E a verdade era que depois de semanas de comida de hospital e take-away, a ideia de uma refeição sobre a qual eu não tinha de pensar era apelativa. Está bem, concedi, dando um pequeno gole no vinho. Era rico e complexo, provavelmente custando mais do que eu ganhava num dia no Tasco do Zé. Como estás a aguentar? Perguntou ele, surpreendendo-me com a franqueza da pergunta. Estou a gerir, respondi cuidadosamente. Doutora Sharma diz que o Léo está a responder bem ao tratamento. Eu sei, recebo relatórios diários. Ele afirmou isto como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu referia-me a ti, Ana. Como estás a lidar com tudo? O inesperado foco no meu bem-estar apanhou-me desprevenida. Estou bem, e tu? Os seus olhos escuros eram desconcertantemente perspicazes. Não saíste do hospital há 2 semanas. Mal dormes. Perdeste peso que não podias dar-te ao luxo de perder. Preciso de estar lá para o Léo, disse defensivamente. E quem está lá para ti? A pergunta pairou entre nós enquanto o empregado voltava, servindo o primeiro prato. Uma delicada sopa de cogumelos que me enviou uma onda de fome com o seu rico aroma. Eu não respondi, concentrando-me na comida, surpreendida com o quão faminta de repente me sentia. Comemos em silêncio durante vários minutos, o silêncio apenas pontuado pelo tilintar dos talheres contra a louça. Estás a perguntar-te por que te pedi para vires aqui? Castellaniano disse finalmente, pousando a sua colher. Levantei os olhos, encontrando o seu olhar diretamente. Entre outras coisas. Um sorriso cruzou os seus lábios. Direitura de novo, refrescante. Ele recostou-se enquanto o empregado retirava os nossos pratos e servia o prato principal. Vieiras perfeitamente seladas sobre uma cama de risoto. Queria discutir a tua situação quando o Léo tiver alta. A minha guarda levantou-se instantaneamente. O que é que tem a minha situação? O teu apartamento é um 4º andar num prédio com segurança questionável e sem elevador. O Léo vai precisar de cuidados ambulatoriais contínuos, monitorização cuidadosa e um ambiente limpo e controlado durante a sua recuperação. O seu tom era objetivo, como se estivesse a recitar itens de um relatório, o que eu percebi, com um arrepio, que ele provavelmente estava. Conseguimos antes, disse rigidamente. As circunstâncias são diferentes agora. O tratamento que o Léo está a receber requer um acompanhamento cuidadoso. Ele deu um gole no vinho, observando-me por cima do copo. Arranjei um alojamento mais adequado para vocês os dois durante o período de recuperação dele. A presunção roubou-me o fôlego. Arranjaste o quê? Uma casa perto daqui. 3 quartos, edifício seguro, porteiro perto do Hospital da Lapa para os compromissos ambulatoriais do Léo e privada o suficiente para garantir que o seu sistema imunitário não é comprometido. Ele falava como se organizar a vida das pessoas fosse o seu direito natural. Talvez no seu mundo fosse. Senhor Castellaniano. Vincenzo, corrigiu ele suavemente. Depois de tudo o que passamos, acho que podemos dispensar as formalidades. Vincenzo, repeti, o nome soando estranhamente íntimo na minha língua. Embora aprecie tudo o que fez pelo Léo, e faço mais do que consigo expressar, não posso aceitar a casa. Por que não? A pergunta era genuinamente curiosa, como se a minha recusa fosse um quebra-cabeças que ele estava a tentar resolver. Porque é demais, porque há contrapartidas ligadas a presentes como esse, e eu ainda não sei quais são.
Ele pousou o garfo, dando-me toda a sua atenção. Achas que quero algo de ti, não é? Os seus olhos escureceram. O que imaginas que eu quero, Ana? Favores sexuais? Algum tipo de servidão contratada? A franqueza fez-me corar. Não sei o que queres. Esse é o problema. Talvez o que eu queira seja simples, disse ele, a sua voz descendo a um registro que me fez arrepiar a pele. Talvez eu queira garantir que uma criança que sofreu desnecessariamente receba os cuidados que merece. Talvez eu queira que a mãe dele tenha o apoio de que precisa para se concentrar na recuperação dele, em vez de se preocupar com a renda ou as contas médicas, ou subir 4 lances de escadas com compras, enquanto cuida de uma criança doente. Assim, a sua oferta parecia quase razoável. Quase. E depois que o Léo recuperar, pressionei. O que acontece? Algo mudou na sua expressão. Uma vulnerabilidade momentânea rapidamente mascarada. Vamos preocupar-nos com essa ponte quando lá chegarmos. O empregado reapareceu para retirar os nossos pratos e servir a sobremesa. Um delicado soufflé de chocolate que me teria deliciado em circunstâncias diferentes. Por que eu perguntei a pergunta que me assombrava há semanas, finalmente encontrando voz. Por que o Léo? Devem existir centenas de crianças doentes nesta cidade cujas mães trabalham nos teus restaurantes ou limpam os teus escritórios. Por que nos escolheste a nós? Castellaniano ficou em silêncio por um longo momento, a sua expressão ilegível. Quando falou, a sua voz era diferente, mais rouca, com o leve sotaque que eu tinha notado antes, a tornar-se mais pronunciado. Quando perdi a minha mulher e o meu filho, perdi o meu futuro, disse ele lentamente. Tudo o que eu tinha construído, tudo pelo que eu tinha lutado. De repente, não tinha propósito, nem herdeiro. Tornei-me imprudente. Corri riscos que não deveria ter corrido. Fiz inimigos que poderia ter evitado. Ele fez uma pausa, parecendo pesar as suas próximas palavras cuidadosamente. Há 3 anos, quase morri numa tentativa de assassinato. A bala falhou o meu coração por centímetros. A sua mão moveu-se inconscientemente para o lado esquerdo. Enquanto estava a recuperar, um especialista foi trazido de Boston para realizar um procedimento que me salvou a vida. Esse especialista era o pai do Léo. A revelação atingiu-me como um golpe físico. Ricardo, mas ele é apenas um anestesista. Um dotado, Castellaniano corrigiu. Com uma perícia particular em casos cardíacos, ele fazia parte da equipa cirúrgica. A minha mente girava, tentando conciliar o homem irresponsável que me tinha abandonado com alguém suficientemente hábil para ser chamado para um procedimento tão crítico. Nunca soube o último nome dele, Castellaniano continuou. Nunca vi o rosto dele. Estava inconsciente durante todo o tempo, mas lembrei-me do primeiro nome dele e da sua voz distintiva quando atendeste aquela chamada no Tasco do Zé. Quando te ouvi dizer Léo, algo se conectou. Ele olhou para a sua sobremesa intocada. Mandei o Antônio investigar. A coincidência foi notável. Então, isto é o quê? Pagar uma dívida ao homem que ajudou a salvar a sua vida? A amargura insinuou-se na minha voz. O homem que não se deu ao trabalho de apoiar o próprio filho? Não, Castellaniano disse bruscamente. Isso não tem nada a ver com ele. Isto é sobre ti e o Léo. Os seus olhos fixaram-se nos meus, intensos e inabaláveis. Quando te vi a lutar tão desesperadamente pelo teu filho, quando percebi que tinha o poder de ajudar e mais ninguém o faria, senti que era um propósito, um significado. A honestidade crua na sua voz silenciou-me. Pela primeira vez, vislumbrei o homem por baixo do poder e controlo. Alguém que tinha perdido tudo o que importava e estava a procurar redenção nos lugares mais inesperados. Então, vês, continuou ele mais suavemente, a tua gratidão está mal direcionada. Pelo contrário, eu devia agradecer-te. Por quê? Sussurrei. Por me lembrares que algumas coisas valem a pena ser salvas.
A simplicidade da sua resposta apanhou-me desprevenida. Desviei o olhar, oprimida pela complexidade das emoções que giravam entre nós. Gratidão, suspeita e algo mais que eu não estava pronta para examinar. A casa, disse finalmente, voltando a um terreno mais seguro. É temporária, só para a recuperação do Léo. Sim, concordou prontamente. Embora não haja pressa para saíres depois que ele estiver bem. Podes levar tempo para encontrar uma habitação permanente adequada. A concessão era razoável, e a verdade era que o nosso quarto andar seria um pesadelo durante a recuperação do Léo. O orgulho lutou com a praticidade enquanto eu considerava a sua oferta. Preciso de continuar a trabalhar, disse, testando limites. Não posso ficar dependente de ti. Claro, embora talvez algo menos fisicamente exigente do que ser empregada de mesa. Ele meteu a mão no casaco, retirando um envelope que colocou na mesa entre nós. A Fundação Castellaniano tem uma vaga para um oficial de ligação comunitária. A posição vem com horários flexíveis, benefícios de saúde e um salário que deverá cobrir as tuas necessidades confortavelmente. Olhei para o envelope, a suspeita a surgir novamente. Estás a oferecer-me um emprego agora? Estou a oferecer-te uma oportunidade, corrigiu. Uma para a qual estás qualificada. Dado o teu historial em serviços sociais antes da doença do Léo, a Fundação faz um trabalho genuinamente bom, Ana. Poderias fazer parte disso. A cuidadosa investigação do meu passado deveria ter me alarmado mais do que o fez. Em vez disso, encontrei-me dividida entre o cansaço e uma gratidão traiçoeira por ele ter se dado ao trabalho de saber quem eu era para além de mãe do Léo ou da empregada de mesa. Pensa nisso, disse ele, sentindo a minha hesitação. Não há pressa para decidir. Assenti, emocionalmente exausta, para discutir mais. Devo voltar para o Léo. Castellaniano verificou o relógio. Claro, está a ficar tarde. Enquanto nos levantávamos da mesa, ele moveu-se para o meu lado, a sua mão pousando levemente na parte inferior das minhas costas, um gesto ao mesmo tempo proprietário e estranhamente protetor. Eu devia ter me afastado. Em vez disso, dei por mim a inclinar-me ligeiramente para o calor do seu toque, faminta por um simples contacto humano depois de semanas de interações clínicas. Obrigada pelo jantar, disse baixinho enquanto chegávamos à porta. Foi uma boa pausa. Os seus olhos suavizaram-se enquanto ele olhava para mim. Estás a carregar demasiada coisa sozinha, Ana. Não tens de o fazer mais. A oferta implícita nas suas palavras aterrorizou-me mais do que qualquer exigência explícita poderia ter feito, porque parte de mim, a parte exausta e assustada que tinha lutado sozinha por tanto tempo, queria desesperadamente acreditar nele. Boa noite, Vincenzo, disse afastando-me do perigoso precipício daquele pensamento. O seu olhar prendeu o meu por um momento mais do que o necessário. Algo por resolver a borbulhar sob a superfície. Boa noite, Ana. Dá os meus cumprimentos ao Léo. Enquanto descia no elevador de volta ao andar do Léo, agarrei o envelope da oferta de emprego, ponderando as revelações de Castellaniano. A conexão com Ricardo, a experiência de quase morte, a procura de um propósito, tudo criava uma narrativa na qual eu quase podia acreditar. Quase. Porque por baixo de tudo permanecia o facto inegável. Vincenzo Castellaniano era um homem perigoso que tinha construído o seu império por meios que eu não ousava contemplar. E agora, por razões que ainda não me eram totalmente claras, ele tinha atraído o Léo e eu para a sua órbita. A questão já não era se haveria um preço a pagar. A questão era se eu poderia dar-me ao luxo de não o pagar. O que fariam vocês no meu lugar? Um mês depois, Léo veio para casa, não para o nosso apartamento apertado com o aquecimento perpetuamente avariado e vizinhos barulhentos, mas para a elegante casa que Castellaniano tinha arranjado. A transição aconteceu com a mesma inevitabilidade eficiente que parecia caracterizar tudo no mundo de Vincenzo. Enquanto Léo passava pelos seus últimos tratamentos hospitalares, uma equipa apareceu no nosso apartamento.
embalando os nossos pertences e transferindo-os para o novo espaço. O que tinha sido uma discussão teórica tornou-se realidade sem que eu alguma vez o tivesse explicitamente concordado. A casa era bonita, mas não ostentosa. 3 quartos, uma cozinha moderna, um pequeno terraço ajardinado, tudo imaculadamente mobilado em tons neutros. O quarto do Léo tinha sido montado com especial cuidado. As paredes pintadas de um azul suave, os seus poucos brinquedos e livros arranjados cuidadosamente em prateleiras personalizadas. Uma nova secretária estava debaixo da janela, coberta com material de arte, e um computador portátil infantil para os programas educativos que a doutora Sharma tinha recomendado durante a sua recuperação. "Isto é nosso?" Léo perguntou maravilhado, quando chegamos, os seus olhos arregalados enquanto explorava o espaço que fazia o nosso antigo apartamento parecer minúsculo. "Por agora", respondi cuidadosamente, observando-o passar os dedos pelo corrimão de madeira suave da escadaria. "Enquanto ficas melhor." Isso tinha sido há 3 semanas. Agora, enquanto eu estava sentada na bancada da cozinha a rever relatórios trimestrais para a Fundação Castellaniano, um trabalho que eu tinha aceitado com pragmatismo relutante, eu podia ouvir a gargalhada do Léo a vir do andar de cima, onde o Antônio o ajudava com a sua coleção de carros de modelismo, que tinha crescido consideravelmente desde aquela primeira Ferrari. A transição tinha sido surpreendentemente suave. A saúde do Léo melhorou constantemente, o seu corpo respondendo ao inovador protocolo de tratamento com uma resiliência que por vezes me trazia lágrimas aos olhos. O cabelo dele estava a começar a crescer novamente, uma penugem suave cobrindo o couro cabeludo que tinha estado careca por tanto tempo. As suas bochechas encheram-se, a cor regressando à sua pele outrora pálida. As visitas semanais à doutora Sharma traziam relatórios consistentemente positivos. A minha própria transição tinha sido mais complicada. O trabalho na fundação era legítimo e envolvente, envolvendo programas de extensão comunitária que se alinhavam com a minha formação e valores. Os meus colegas eram profissionais e acolhedores, aparentemente alheios às circunstâncias incomuns da minha contratação. Eu trabalhava principalmente da casa, indo ao escritório principal apenas 2 vezes por semana, enquanto Léo estava nas suas sessões de tutoria. Outro arranjo que Castellaniano tinha feito para o ajudar a recuperar a escolaridade que tinha perdido durante a sua doença. O próprio Vincenzo permaneceu uma presença espectral nas nossas vidas, visível nos detalhes da nossa nova existência, mas fisicamente ausente por semanas. Eu recebia mensagens a perguntar sobre o progresso do Léo, entregas ocasionais de livros ou brinquedos que de alguma forma sempre correspondiam exatamente ao que o Léo tinha falado que queria. O pessoal de segurança mantinha uma presença discreta fora da casa, em turnos que rodavam com precisão militar. Antônio tornou-se uma parte integrante da nossa rotina diária, a sua postura estoica suavizando-se gradualmente à volta do Léo, até que o meu filho o declarou parte da nossa família. Uma afirmação que tinha deixado o guarda-costas maciço momentaneamente sem palavras. Mas o próprio Vincenzo mantinha a distância como se reconhecesse que a sua presença física perturbava a frágil normalidade que estávamos a construir. Eu dizia a mim mesma que isto era um alívio, que as emoções complicadas que ele despertava em mim eram melhor deixar por explorar. No entanto, eu dava por mim à espera dele, atenta a qualquer menção do seu nome, o meu pulso a acelerar sempre que um SUV preto parava lá fora. O tilintar agudo do meu telefone interrompeu estes pensamentos. Olhando para o ecrã, vi o número da doutora Sharma e senti o aperto instintivo de ansiedade que acompanhava qualquer chamada da equipa médica do Léo. "Doutora Sharma", respondi, lutando para manter a voz firme. "Está tudo bem?" "Está tudo excelente, na verdade", respondeu ela, o seu tom tipicamente reservado aquecido por um prazer genuíno.
Acabei de receber os resultados mais recentes dos testes do Léo e queria partilhá-los consigo imediatamente. Agarrei a borda da bancada, mal ousando ter esperança. Em remissão completa, Ana. O tratamento foi totalmente bem-sucedido. Não há cancro detetável no sistema dele. O mundo inclinou-se debaixo de mim. Remissão, repeti. A palavra estranha e miraculosa na minha língua. Tenha certeza? Absolutamente. Continuaremos a monitorizá-lo de perto, claro. E ele precisará de completar o ciclo completo da terapia de manutenção. Mas sim, o seu filho venceu. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Emoções demasiado poderosas para palavras a invadir-me. Depois de 2 anos de luta, de ver o meu filho sofrer, de me preparar para o pior, este momento parecia irreal. Obrigada, consegui finalmente. Por tudo. Léo é uma criança notável, a doutora Sharma disse calorosamente. E tem uma mãe notável. Esta vitória pertence a ambos. Ela fez uma pausa. Já notifiquei o senhor Castellaniano de acordo com as suas instruções. Imagino que ele vai querer celebrar esta notícia. Claro que sim. No mundo de Vincenzo, a informação fluía para ele primeiro, independentemente dos protocolos convencionais. Depois de terminar a chamada, sentei-me imóvel, deixando a magnitude da notícia apoderar-se de mim. Léo ia viver. O pesadelo que tinha consumido as nossas vidas durante 2 anos estava a acabar. O futuro que eu tinha tido medo de imaginar era de repente possível novamente. Eu queria correr para o andar de cima e abraçar o Léo, dizer-lhe que os monstros no seu sangue tinham desaparecido. Mas permaneci enraizada no local, oprimida por uma estranha mistura de alegria, descrença e uma súbita e avassaladora consciência de uma dívida. Sem a intervenção de Vincenzo, este momento nunca teria acontecido. O tratamento que salvou a vida do Léo teria permanecido fora do alcance, uma possibilidade que podíamos ver, mas nunca agarrar. O som da porta da frente a abrir-se interrompeu os meus pensamentos. Passos pesados atravessaram o hall, e então Vincenzo estava ali, parado na porta da cozinha. Ele tinha claramente vindo diretamente de uma reunião de negócios, vestido num dos seus fatos impecáveis. Mas havia uma urgência incomum nos seus movimentos, uma energia mal contida a irradiar dele. Soubeste, disse ele simplesmente, os seus olhos a procurar o meu rosto. Assenti, incapaz de falar para além do nó na garganta. Em 3 longos passos, Ishiriri atravessou a cozinha e puxou-me para os seus braços. O abraço foi inesperado, feroz na sua intensidade, a sua mão aconchegando a nuca enquanto ele me apertava contra o peito. Eu podia sentir o seu coração a bater forte através do tecido fino da camisa, o seu hálito quente contra o meu cabelo. Ele conseguiu, Vincenzo murmurou, a sua voz mais rouca do que eu alguma vez a tinha ouvido. O pequeno guerreiro venceu. As palavras simples quebraram algo dentro de mim. Cedi contra ele, os soluços a libertarem-se depois de meses de controlo cuidadoso. Ele apertou o abraço, suportando o meu peso sem esforço. Uma mão movia-se em círculos suaves pelas minhas costas. Acabou, ofeguei entre soluços. Acabou mesmo. Sim, concordou, os seus lábios roçando a minha têmpora no que poderia ter sido um beijo. Agora a cura começa. Ficamos assim, presos num momento de triunfo partilhado até que o som de passos nas escadas quebrou o feitiço. Afastei-me apressadamente, limpando os olhos enquanto Léo aparecia na porta com Antônio a pairar protetoramente atrás dele. Mãe, por que estás a chorar? Léo perguntou, alarme na voz. Depois ele avistou Vincenzo e o seu rosto iluminou-se. Vincenzo, vieste ver o meu novo modelo Lamborghini? Vincenzo virou-se para ele, a sua expressão transformando-se com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Aberto, desprotegido, quase infantil no seu deleite genuíno. Sim, mas vim por algo ainda mais importante. Ele agachou-se ao nível do Léo.
uma posição que eu nunca o tinha visto assumir com ninguém. O teu médico acabou de ligar com uma notícia incrível. Os olhos do Léo arregalaram-se, saltitando entre nós. Que notícia? O tratamento funcionou, querido, disse eu, ajoelhando-me ao lado dele, pegando nas suas mãos pequenas. A doutora Sharma diz, estás em remissão. O cancro desapareceu. Léo olhou para mim, processando esta informação com o foco sério que ele aplicava a tudo. Desapareceu tipo para sempre? Esperamos que sim, disse cuidadosamente. Ainda vais precisar de algum medicamento para garantir que ele se mantenha afastado. Mas o pior já passou. Já não estou doente? Ele clarificou, o conceito aparentemente demasiado enorme para compreender. Venceste, Léo, Vincenzo disse, a sua voz rica de orgulho. Lutaste mais do que a maioria dos homens adultos que conheço. E venceste. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto do Léo, depois vacilou. Isso significa que temos de ir embora daqui, voltar para o nosso apartamento antigo? A pergunta apanhou-me desprevenida antes que eu pudesse formular uma resposta. Vincenzo respondeu suavemente. Não, a menos que queiras. Esta é a tua casa pelo tempo que precisares. Os seus olhos piscaram para os meus brevemente. Ambos. Bom, Léo declarou com a certeza absoluta da infância, porque gosto daqui e gosto de ter o Antônio e o senhor por perto. Ele virou-se para mim, acrescentando com uma inocência devastadora. A mãe sorri mais aqui. Um calor subiu pelo meu pescoço com a observação. A expressão de Vincenzo permaneceu neutra, mas algo cintilou nos seus olhos. Satisfação, talvez. Acho que isto pede uma celebração. Oi, anunciou ele, levantando-se. Léo, o que gostarias de fazer para assinalar esta ocasião? O que quer que seja. O rosto do Léo enrugou-se em concentração, o peso de tais possibilidades ilimitadas claramente avassalador. Podíamos ir ver os seus carros a sério? Perguntou finalmente, olhando para Vincenzo com olhos cheios de esperança. Os que me contou? Uma risada genuína escapou a Vincenzo. Um som tão raro que eu sobressaltei com a riqueza dele. Excelente escolha. Que tal sábado? Podemos passar o dia todo lá. A mãe pode vir também? Claro, Vincenzo respondeu, o seu olhar encontrando o meu. Se ela quiser. A pergunta pairava entre nós, carregada de significados para além de um simples passeio. Esta seria a primeira vez que sairíamos dos ambientes controlados do hospital e da casa juntos. Um passo para o mundo de Vincenzo em vez dos espaços cuidadosamente neutros que ele tinha criado para nós. Eu adoraria, ouvi-me dizer. A decisão tomada antes de ter considerado totalmente as suas implicações. Léo gritou de excitação. E até a expressão estoica do Antônio suavizou-se para algo que se aproximava de um sorriso. Então está decidido, Vincenzo disse, a sua mão pousando brevemente no meu ombro. O calor do seu toque infiltrando-se pelo tecido fino da minha blusa. Sábado, então. Sábado amanheceu claro e luminoso, o tipo de dia perfeito de outono que parecia desenhado para novos começos. Léo estava de pé ao amanhecer, demasiado excitado para dormir, mudando de roupa repetidamente até se decidir por jeans e a sua camisola azul favorita, a que combinava com os seus olhos. Acha que ele me vai deixar sentar neles? Perguntou pela 10ª vez, enquanto eu o ajudava a apertar os sapatos. Nas Ferraris. Tenho a certeza que sim, respondi, alisando os seus caracóis selvagens. Lembra-te apenas de ter cuidado. São carros muito caros. Eu sei, Léo disse solenemente. O Antônio disse que alguns deles custam mais do que casas. O pensamento deixou-me ligeiramente enjoada. O mundo que Vincenzo habitava era tão distante da nossa realidade, ou do que tinha sido a nossa realidade antes de ele entrar nas nossas vidas. Às vezes, eu sentia que estávamos a viver numa bolha bonita que podia arrebentar a qualquer momento,
fazendo-nos cair de volta à terra. Exatamente às 10 então, um elegante Bentley preto parou em frente à casa. Antônio saiu do banco do passageiro, abrindo a porta traseira enquanto Vincenzo saía. Estava vestido mais casualmente do que eu alguma vez o tinha visto. Jeans escuros, uma camisola de cachemira cinzenta e um casaco de couro que provavelmente custava mais do que o meu carro antigo. A roupa deveria ter diminuído a sua aura de autoridade. Em vez disso, simplesmente a transferiu de poder de sala de reuniões para algo mais perigoso, mais visceral. Léo desceu os degraus a voar, mal contido pela minha mão no seu ombro. Estamos prontos. O sorriso de Vincenzo era caloroso enquanto ele se agachava ao nível do Léo. Percebo, e estás muito elegante hoje. Léo sorriu com um elogio, depois olhou para lá de Vincenzo para o Bentley. Este é um dos seus carros especiais? Apenas um normal, Vincenzo respondeu com falsa seriedade. Os especiais estão à nossa espera. Ele endireitou-se, o seu olhar encontrando o meu, algo de aprovador na sua expressão ao reparar na minha roupa simples de jeans, botas e uma camisola creme macia. Estás linda. O elogio, proferido com uma sinceridade calma, enviou-me um indesejável arrepio no estômago. Obrigada. Para onde exatamente estamos a ir? Para a minha casa na Aroeira, respondeu ele, guiando-nos para o carro com uma leve mão na parte inferior das minhas costas. Fica a cerca de 1 hora da cidade. A referência casual ao que era, sem dúvida, apenas uma das suas múltiplas propriedades, deveria ter reforçado o abismo entre os nossos mundos. Em vez disso, dei por mim curiosa por este vislumbre da sua vida privada. Os espaços que ele habitava quando não estava a orquestrar milagres médicos ou a gerir os seus vários empreendimentos. A viagem passou agradavelmente com Léo a tagarelar excitado da sua posição entre nós no banco de trás. Vincenzo respondia às suas infinitas perguntas sobre carros com detalhes pacientes, revelando uma profundidade de conhecimento que ia além do mero interesse de colecionador. Antônio conduzia com eficiência silenciosa, ocasionalmente encontrando os meus olhos no espelho retrovisor, com o que poderia ter sido divertimento pela animação incomum do seu chefe. Ao deixarmos a cidade para trás, a paisagem abriu-se para o campo ondulante, pontilhado por propriedades afastadas da estrada. Eventualmente, viramos para um caminho privado que serpenteava por terrenos imaculados por quase meio quilômetro antes de revelar o nosso destino. A casa não era o que eu esperava. Em vez da mansão ostensiva que eu tinha imaginado, era uma estrutura de pedra ampla, elegante, mas de alguma forma acolhedora, com grandes janelas com vista para jardins bem cuidados e para a floresta além. Falava de dinheiro antigo em vez de riqueza nova. De bom gosto, segura do seu próprio valor sem precisar de o anunciar. Esta é a sua casa? Léo ofegou, pressionando o rosto contra a janela. Uma delas, Vincenzo respondeu, observando a sua reação com evidente prazer. Mas esta é a minha favorita. Quando o carro parou na entrada circular, notei a segurança, subtil, mas abrangente. Câmaras discretamente posicionadas ao longo da linha do telhado, homens estacionados em pontos estratégicos em redor da propriedade, as suas posturas casuais desmentidas pelos seus olhos vigilantes. Uma mulher na casa dos 60 emergiu da porta da frente à medida que nos aproximávamos. O seu cabelo prateado, puxado para trás num elegante coque, a sua expressão aquecendo ao ver Vincenzo. Dona Abília, ele saudou-a, surpreendendo-me com o afeto genuíno na sua voz. Obrigado por ter arranjado tudo com tão pouco tempo de aviso. De nada, senhor castelaniano, respondeu ela com um leve sotaque que eu não conseguia identificar. O seu olhar moveu-se para Léo e para mim com curiosidade aberta. Estes devem ser os seus convidados especiais. Vincenzo colocou uma mão no ombro do Léo. Este é o Léo e a sua mãe, Ana. Léo, a dona Abília tem cuidado desta casa desde antes de eu nascer.
Léo ofereceu a sua mão com os modos cuidadosos que eu lhe tinha ensinado. Prazer em conhecê-la, senhora. A expressão da dona Abília suavizou-se ao pegar na sua pequena mão na dela. Que jovem educado e tão bonito. Ela virou-se para mim com um sorriso caloroso. Bem-vinda, senhora Ana. É um prazer conhecê-los a ambos. Havia algo no seu modo, uma avaliação subtil por trás do acolhimento que me fez questionar o que ela sabia sobre nós, o que Vincenzo lhe tinha contado sobre a nossa relação em comum. O almoço está pronto assim que quiserem, continuou ela, dirigindo-se a Vincenzo. Na sala do jardim, como pediu. Perfeito, ele assentiu. Mas primeiro creio que temos alguns carros para inspecionar. Léo mal conseguia conter a sua excitação enquanto Vincenzo nos guiava pelo lado da casa em direção a um grande anexo separado da estrutura principal. À medida que nos aproximávamos, ele pressionou a palma da mão num scanner biométrico ao lado da porta, que deslizou silenciosamente para revelar o que só poderia ser descrito como um santuário automóvel. O espaço era imaculado, pisos de cimento polido, iluminação de última geração que realçava cada veículo sem brilho, controlo climático a manter a temperatura e umidade perfeitas e os carros. Até eu, com o meu conhecimento limitado, podia reconhecer que a coleção era extraordinária. Bem-vindos ao meu santuário, Vincenzo disse baixinho, observando o rosto do Léo enquanto seus olhos se arregalavam de admiração. Havia talvez 20 veículos dispostos com precisão artística. Ferraris em vermelho assinatura, Lamborghinis elegantes, Aston Martins clássicos e outros que eu não conseguia nomear, mas que sabia instintivamente serem raros e valiosos. Cada um brilhava sob a iluminação especializada, perfeito e intocável. Posso? Léo sussurrou com medo de sequer perguntar. Vincenzo sorriu, guiando-o para uma Ferrari vermelha particularmente bonita. Esta foi a minha primeira, uma 250 GT de 1962. Apenas 36 foram feitas. Ele abriu a porta do condutor. Gostarias de te sentar lá dentro? Léo olhou primeiro para mim, procurando permissão. Quando assenti, ele aproximou-se do carro com cuidado reverente, permitindo que Vincenzo o levantasse para o banco do condutor. Cheira a couro e magia, Léo declarou, as suas mãos pairando sobre o volante sem o tocar. Vincenzo riu, o som ecoando no espaço imaculado. É exatamente isso. Ele olhou para mim, algo vulnerável a passar pelo seu rosto antes de desaparecer por trás da sua habitual expressão composta. Gostarias de experimentar também? Abanei a cabeça, contente em vê-los juntos, o rosto do Léo iluminado de alegria. A atenção de Vincenzo focada inteiramente nele, explicando cada botão e interruptor com a paciência de um professor nato. Eles moveram-se de carro para carro, um padrão emergindo enquanto Léo fazia perguntas cuidadosas. E Vincenzo respondia, ocasionalmente levantando-o para espreitar um motor ou demonstrar uma característica particular. Impressionou-me observá-los como pareciam naturais juntos, o homem poderoso e o rapaz pequeno, ligados por um entusiasmo partilhado que transcendia as circunstâncias do seu encontro. Havia alegria genuína nas expressões de Vincenzo, a sua habitual guarda caindo enquanto partilhava a sua paixão com o meu filho. O Marco, coitado, contou-me mais tarde o que ele viu naquela noite no Tasco do Zé. Para ele, tudo parecia de uma maneira completamente diferente do que eu senti. Ele disse que eu estava tão pálida que parecia ter visto um fantasma, e que o castelaniano parecia um daqueles predadores à espreita, com um ar perigoso. Ele só pensava, vou ser despedido, a Ana vai arranjar problemas, e este tipo não tem bom aspecto. Lembro-me dele a descrever o Vincenzo como alguém que nem sorri, parece um mafioso de filme. Para ele, era tudo uma cena de filme, sem o drama pessoal que me consumia. Eu estava aterrada, e ele só via o perigo. É engraçado como a mesma situação pode ser vista de formas tão distintas, não é? O seu maior medo era o problema que eu estava a causar no seu bar. Oh, tchau.
a vida do meu filho. Mãe, este tem portas que sobem em vez de abrirem para fora. Léo chamou, tirando-me dos meus pensamentos. Aproximei-me, admirando o elegante Lamborghini preto para o qual ele gesticulava. É lindo. Este é muito especial, Vincenzo disse, a sua voz adquirindo uma qualidade diferente. Era o favorito do meu pai, a única coisa dele que escolhi guardar. A declaração simples revelou mais sobre a sua relação com o pai do que qualquer explicação detalhada poderia ter feito. Encontrei os seus olhos, reconhecendo a confiança sem pressionar para mais. Assenta-te bem, disse baixinho. Algo mudou na sua expressão, um suavizar à volta dos olhos, uma leve curva da boca que não era bem um sorriso, mas carregava mais calor do que qualquer sorriso que eu já tinha visto dele antes. O momento esticou-se entre nós, pesado com coisas não ditas, até que a voz excitada do Léo quebrou o feitiço. Podemos conduzir um? Só um bocadinho. Vincenzo virou-se para ele, a tensão dissipando-se. Hoje não, pequenote, mas quando fores um pouco mais velho, talvez possamos levar um para a pista. Há uma pista? Léo ofegou. Atrás da casa, Vincenzo confirmou. Onde posso conduzi-los corretamente sem me preocupar com os limites de velocidade. A referência casual a desrespeitar as leis deveria ter me incomodado mais do que incomodou. Em vez disso, dei por mim a sorrir para a expressão de pura admiração do Léo. Acho que está na hora do almoço, Vincenzo disse, verificando o relógio. A dona Abília vai estar a perguntar-se onde estamos. E depois, se estiveres interessado, há uma surpresa para ti, Léo. Outra? Léo perguntou, olhos arregalados. Este já é o melhor dia de sempre. Enquanto caminhávamos de volta para casa, Léo a saltitar à frente com Antônio a seguir a uma distância discreta, Vincenzo veio para o meu lado. Obrigada, disse ele baixinho. Pelo quê? Por confiares em mim com ele hoje. Sei que não foi fácil para ti. O simples reconhecimento das minhas reservas apanhou-me desprevenida. Ele está feliz, disse finalmente. Isso é o que importa. A mão de Vincenzo roçou a minha brevemente, o contato enviando uma corrente elétrica pelo meu braço. E tu? Estás feliz, Ana? A pergunta era enganosamente simples, carregada de implicações que eu não estava pronta para examinar. Olhei para a frente para o Léo, o seu rosto inclinado para o sol de outono, o seu passo mais leve do que eu tinha visto em anos. Estou a chegar lá, respondi honestamente. Vincenzo assentiu, aceitando esta verdade parcial sem pressionar para mais. É um começo. A surpresa acabou por ser uma Ferrari elétrica em miniatura, perfeitamente dimensionada para o Léo. Pintada com o mesmo vermelho vibrante que o seu homólogo de tamanho real na coleção de Vincenzo, esperava-nos numa área pavimentada lisa, atrás da casa que servia como uma pequena pista de prática. O rosto do Léo quando a viu foi algo que nunca esquecerei. Pura alegria indiluída a romper pelos seus traços como o nascer do sol. Ele virou-se para Vincenzo, sem palavras pela primeira vez na sua vida. É para mim? Ele finalmente conseguiu. Vincenzo assentiu, a sua expressão suavizando-se da forma que só o fazia perto do Léo. Para celebrar a tua vitória, todo o guerreiro merece um carro. Léo atirou-se para Vincenzo, envolvendo os braços à volta das suas pernas num abraço feroz. Por um momento, Vincenzo pareceu assustado com o afeto físico, o seu corpo enrijecendo antes de relaxar e colocar uma mão gentil na cabeça do Léo. Obrigado. Léo sussurrou, o seu rosto pressionado contra a perna de Vincenzo. Algo mudou na expressão de Vincenzo. Uma complexidade de emoções que eu não conseguia decifrar completamente. Vulnerabilidade e determinação entrelaçadas. Os seus olhos encontraram os meus por cima da cabeça do Léo, procurando algo. Permissão, talvez, ou compreensão. Assenti ligeiramente, reconhecendo o que estava lá a acontecer entre nós. Esta estranha família em que nos estávamos a tornar contra todas as probabilidades e a razão. O sorriso que curvou os seus lábios em resposta foi diferente de qualquer outro que eu já tinha visto nele,
desprotegido, quase terno. O resto do dia passou num borrão de felicidade. Léo circulou na sua pista inúmeras vezes na sua Ferrari em miniatura. A sua risada espalhava-se pelos terrenos. Almoçamos na sala do jardim, um espaço ensolarado com vista para canteiros de flores meticulosamente cuidados. Dona Abília tinha preparado um banquete que atendia perfeitamente às preferências do Léo, enquanto ainda oferecia opções sofisticadas para os adultos. Mais tarde, quando a tarde de outono começou a desvanecer, exploramos os terrenos, Léo correndo à frente para descobrir um lago de carpas, um pequeno pomar, uma estufa cheia de plantas exóticas. Vincenzo caminhava ao meu lado, a sua intensidade habitual suavizada para algo mais contemplativo. Construíste algo lindo aqui, observei enquanto parávamos junto ao lago, observando Léo alimentar cuidadosamente os peixes com pellets que a dona Abília tinha fornecido. Foi a visão da Isabela, respondeu ele baixinho. Os jardins, a estufa, eram dela. Depois que ela morreu, quase vendi o lugar. Demasiados fantasmas. O seu olhar percorreu os terrenos, mas depois percebi que era tudo o que me restava dela. A rara revelação pessoal pairava no ar entre nós. Ela devia ser notável. Ela era. Uma sombra atravessou o seu rosto. Ela era inocente de quem eu era, do que eu fazia. Mantive esse mundo longe dela. Às vezes penso que essa foi a minha maior gentileza e o meu pior engano. O paralelo implícito com a nossa própria situação não me escapou. É isso que estás a fazer conosco? Manter mundos separados? Os seus olhos, quando encontraram os meus, eram surpreendentemente honestos. Eu tentei, mas essas fronteiras estão a tornar-se menos claras para mim. A admissão enviou uma onda complicada de emoções através de mim. Apreensão, sim, mas também uma emoção traiçoeira de antecipação. Vincenzo, comecei, sem ter a certeza do que pretendia dizer. Mãe? Léo chamou, quebrando o momento. Olha o peixe grande, é dourado e branco. A interrupção foi talvez uma misericórdia, impedindo uma conversa que nenhum de nós estava pronto para ter. A mão de Vincenzo roçou a minha brevemente, um reconhecimento silencioso do que permanecia por dizer antes de nos juntarmos ao Léo à beira do lago. À medida que o crepúsculo se aproximava, a energia do Léo começou finalmente a diminuir, a excitação do dia a alcançar o seu corpo ainda em recuperação. No carro a caminho da cidade, ele adormeceu entre nós, a cabeça eventualmente repousando no braço de Vincenzo. Ele teve um dia perfeito, disse suavemente, observando o rosto pacífico do meu filho. Obrigado por isso. Vincenzo olhou para o Léo, algo ferozmente protetor no seu olhar. Ele merece muitos mais dias perfeitos. Os seus olhos ergueram-se para os meus. Ambos merecem. A intensidade na sua voz fez o meu coração falhar uma batida. Vincenzo, eu... Ainda não, interrompeu ele suavemente. Não com ele entre nós. Essa conversa precisa de acontecer quando estivermos sozinhos. O reconhecimento de que havia de fato uma conversa a ter, que as correntes entre nós eram reais e não simplesmente a minha imaginação, enviou calor através de mim. O resto da viagem passou num silêncio confortável. Quando chegamos à casa, Vincenzo levantou o Léo a dormir do carro com força cuidadosa, carregando-o para dentro e até ao seu quarto como se ele não pesasse nada. Segui, observando-o deitar o meu filho na sua cama com uma gentileza que desmentia a sua perigosa reputação. Vais ficar? Perguntei enquanto descíamos as escadas. Para uma bebida? A pergunta estava carregada de possibilidades e ambos o sabíamos. Sim, respondeu ele simplesmente. Na cozinha, servi-nos a cada um copo do caro whisky que ele tinha na Arcabar. Ele pegou no seu com um aceno de agradecimento, os seus dedos roçando os meus deliberadamente durante a troca. Mudaste a minha vida, disse finalmente, encontrando o seu olhar através da bancada da cozinha. A vida do Léo. Não sei como conciliar isso com quem tu és,
O que fazes? E quem é que tu achas que eu sou exatamente? Perguntou ele, a sua voz cuidadosamente neutra. Respirei fundo. Um homem com poder, um poder perigoso, do tipo que não vem apenas de negócios legítimos. Ele não recuou da acusação implícita. Sim, a simples admissão pairava entre nós. Devia ter medo de ti, continuei. Talvez. Os seus olhos nunca deixaram os meus. Tens? Não, admiti. E isso aterroriza-me mais do que tu. Um fantasma de sorriso tocou os seus lábios. Nunca tiveste medo de mim, Ana. Nem naquela primeira noite no Tasco do Zé. É uma das coisas que me atraiu a ti. É isso que isto é? Tu a seres atraído por mim ou é sobre o Léo? Sobre substituir a família que perdeste? A franqueza da minha pergunta poderia ter zangado outro homem. Vincenzo apenas a considerou com a seriedade que merecia. Começou com o Léo, reconheceu ele. Com ver nele o filho que eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Ele pousou o copo, contornando a bancada até ficar à minha frente, perto o suficiente para eu sentir o calor a irradiar do seu corpo. Mas tornou-se algo completamente diferente. A sua mão ergueu-se para acariciar a minha bochecha. O toque surpreendentemente gentil para um homem que eu sabia que podia ser implacável. Quero-vos a ambos na minha vida, Ana. Não como substitutos para o que perdi, mas como algo novo, algo que eu nunca esperei encontrar. A honestidade na sua voz desarmou-me. Inclinei-me para o seu toque, permitindo-me reconhecer a atração que tinha crescido entre nós durante meses. O teu mundo é perigoso. Sussurrei, um último protesto contra o que parecia inevitável. Sim, concordou, o seu polegar traçando a minha maçã do rosto. Mas tu e o Léo serão as pessoas mais protegidas nele. Nada vos tocará, ninguém ousará. A promessa deveria ter me perturbado. A referência casual ao seu poder, a implicação de violência que o protegia. Em vez disso, senti uma vergonhosa sensação de segurança, de finalmente ter encontrado abrigo depois de anos a lutar sozinha. Não posso ser apenas uma posse, disse, precisando de estabelecer esta fronteira. Outra coisa que tu possuis e proteges. Nunca isso, respondeu ele ferozmente. Tu desafias-me, Ana. Tu questionas-me. Tu vês-me, não apenas o que quero que as pessoas vejam. Sabes o quão raro isso é no meu mundo? A sua outra mão encontrou a minha cintura, puxando-me para mais perto. Não quero a tua submissão. Quero a tua parceria. A palavra pairava entre nós, carregada de significado para além do momento presente. Um futuro que eu não me tinha permitido imaginar. O Léo ama-te, disse suavemente, reconhecendo o que se tinha tornado cada vez mais óbvio. E eu amo-o, Vincenzo respondeu sem hesitação. Morreria para protegê-lo, para vos proteger a ambos. A declaração proferida com tal certeza quebrou o último resquício da minha resistência. Levantei a mão para o seu rosto, sentindo a ligeira aspereza da barba por fazer sob a minha palma. Não quero ser o teu projeto de redenção, sussurrei, a tua oportunidade de expiar os pecados que carregares. Não és, assegurou-me. És o meu futuro, se me quiseres. Quando os seus lábios finalmente encontraram os meus, pareceu uma inevitabilidade, como se todos os caminhos das nossas vidas tivessem conduzido a este momento. O beijo foi gentil no início, uma pergunta mais do que uma exigência. Quando respondi, o seu controlo escorregou. A paixão que ele tipicamente mantinha contida libertou-se enquanto me puxava contra ele. Uma mão a emaranhar-se no meu cabelo. Separamo-nos ofegantes, as testas encostadas uma à outra. A vulnerabilidade nos seus olhos era algo que eu suspeitava que poucos alguma vez teriam testemunhado. Fica, sussurrei. A sua resposta foi outro beijo. Este, uma promessa de tudo o que se seguiria. A união das nossas vidas separadas em algo que nenhum de nós tinha imaginado encontrar.
Uma família forjada pelas circunstâncias mais improváveis. Na manhã, Léo encontrou-nos juntos na cozinha, Vincenzo a fazer café enquanto eu preparava o pequeno almoço. Ele parou à porta, absorvendo a domesticidade da cena, algo de sábio para além da sua idade na sua expressão. Vai ser o meu pai agora? Perguntou a Vincenzo diretamente. Vincenzo pousou a cafeteira, agachando-se ao nível do Léo, como sempre fazia quando falavam. Eu ficaria honrado, disse simplesmente. Mas só se for isso que tu queres. Léo considerou isto com a seriedade que o caracterizava. Acho que sim, decidiu. Mas tens de prometer uma coisa. Qualquer coisa? Vincenzo respondeu. E eu sabia que ele falava a sério. Promete que nunca nos vais deixar, como o meu primeiro pai fez. Os olhos de Vincenzo encontraram os meus por cima da cabeça do Léo. Uma vida inteira de compromisso no seu olhar. Prometo, disse ele ao Léo. Tu e a tua mãe são a minha família agora, e eu protejo o que é meu. Enquanto Léo se atirava para os braços de Vincenzo, eu observei o homem que tinha salvo a vida do meu filho. Este homem perigoso e complexo, que de alguma forma se tinha tornado essencial para nós dois, abraçar o nosso futuro com a mesma determinação com que abordava tudo o resto. E hoje, ainda me pergunto, em alguns dias, penso que foi o melhor que me aconteceu, uma bênção disfarçada. Noutros, vem-me à cabeça a ideia de que cometi um erro, que me vendi de alguma forma. Se calhar são as duas coisas. A vida é assim, não é? Raramente é preto no branco. Nada é perfeito, mas é a nossa vida. E construímo-la peça a peça, com todas as suas imperfeições e surpresas. Há quem chame a isto síndrome de Estocolmo, este amor estranho que cresceu entre nós. Outros diriam que fiz um pacto com o diabo. Mas, ao vê-los juntos, ao ver o amor genuíno que Vincenzo tinha pelo meu filho e a cura que a sua presença nos trouxe a ambos, eu sabia que a verdade era ao mesmo tempo mais simples e mais complicada. Salvamo-nos um ao outro, no fim de contas. E isso é o que importa, no fim de contas.